Olá, investidores, sejam bem-vindos. Esse é o canal Não Seja Manada. Nesse vídeo eu vou falar sobre investimentos no exterior. Vou mostrar as principais crenças limitantes que as pessoas têm sobre esse assunto, que fazem com que elas pensem que investir fora do país é algo muito difícil de ser feito, que elas não estão prontas para fazer isso. E vou também tentar responder algumas dúvidas sobre esse assunto que vocês deixaram nos comentários de outros vídeos. Então eu vou começar o vídeo mostrando alguns dados que vão te ajudar a perceber o quão pequena é a economia do Brasil. Nesse gráfico que está aparecendo na tela, você pode ver que o PIB brasileiro representa menos de 3% do PIB mundial. Em relação ao risco de crédito, que é a capacidade de um país conseguir pagar a sua dívida, recentemente as principais agências de rating rebaixaram a nota do Brasil. Nós estamos com notas equivalentes a países como Guatemala, Uzbequistão, Azerbaijão e Namíbia. Então, a credibilidade brasileira aos olhos internacionais anda muito em baixa. Considerando esses dados que eu acabei de mostrar sobre a economia brasileira e também o fato de que as empresas mais importantes do mundo e também as mais lucrativas estão listadas fora do país, a gente percebe quanto é interessante poder investir no exterior, tanto por questões de segurança, quanto para ter acesso a essas empresas de maior qualidade. Então, agora eu vou trazer aqui quais são as principais crenças limitantes e dúvidas que as pessoas ainda têm a respeito de investir no exterior e que fazem com que elas pensem que não estão prontas para fazer isso ou que esse não é o momento certo. E geralmente esse tipo de pensamento não faz sentido e é isso que eu quero mostrar. A psicologia deu o nome de viés doméstico para essa tendência dos investidores de sempre concentrar os investimentos no país de residência. E esse viés ele acontece por conta das pessoas sempre quererem ficar perto daquilo que já é familiar para elas, de não gostar de sair da zona de conforto. O viés doméstico ele acontece com a população do mundo inteiro. Nesse gráfico da tela é feita uma estimativa desse viés em alguns países e da evolução que isso vem tendo ao longo dos anos. A barra azul mostra o percentual de alocação doméstica do portfólio de investimentos da população daquele país, enquanto a barra amarela mostra o quanto a economia daquele país representa em relação ao total do mundo, e a diferença entre as duas, que é a barra roxa, seria interpretado como o viés doméstico da população. Notem que ao longo dos anos o viés doméstico vem diminuindo, mas que ele ainda é muito alto, principalmente na Austrália e no Canadá. Infelizmente eu não encontrei dados do Brasil para trazer aqui para vocês. Prosseguindo então com os motivos que impedem as pessoas de investir no exterior, muitas dizem que não investem porque não sabem como começar. Então, se o seu problema é esse, isso está fácil de ser resolvido. Você vai começar abrindo conta numa corretora estrangeira. Eu vou deixar aqui 3 nomes de corretoras, que eu sei que a abertura de conta é relativamente fácil para os brasileiros e que também não custam muito caro em termos de corretagem, mas você também pode procurar por outras. Eu estou indicando essas 3 porque são as 3 que eu conheço. Então pesquisa aí depois como abrir conta na Avenue Securities, na Passfolio e na TD Ameritrade. Cada uma delas tem seus prós e contras, uma é mais cara, a outra tem mais benefícios, uma tem atendimento em português, a outra não tem. Então, eu sugiro que você pesquise as 3 e veja qual se enquadra melhor no seu perfil. Outra razão que as pessoas citam para não investir fora do país é que elas têm pouco dinheiro. Há alguns anos atrás isso realmente era um empecilho, porque as taxas para mandar o dinheiro para fora do Brasil eram altas e quando o dinheiro chegava lá você ainda precisava pagar uma taxa de corretagem que também era alta, mas hoje em dia isso não acontece mais. Você vai perder aí 2% só do dinheiro que você vai mandar fazendo câmbio e dependendo da corretora que você escolher, você nem vai pagar mais taxa de corretagem. Então com $100 você já consegue investir lá nos Estados Unidos. Isso não é mais um empecilho para que você não diversifique seus investimentos. Outro impeditivo que as pessoas citam para não investir no exterior é que elas não têm o domínio da língua, elas não sabem inglês. Realmente essa é uma questão que deixa muita gente insegura. Recomendo que se você não sabe inglês, você não deve sair fazendo stock picking, ou seja, escolhendo empresas individualmente, porque você não vai conseguir ler o relatório, não vai conseguir entender nada, mas ainda assim é totalmente possível que você invista no exterior. Nos Estados Unidos eles têm uma ampla gama de ETFs, você consegue montar uma carteira
carteira bem diversificada, de boa qualidade, somente com ETFs. E também já temos corretoras com atendimento em português. Então, mesmo que você não tenha um inglês bom, é possível investir no exterior mesmo assim. Mas nessa situação, eu recomendo que você monte a sua carteira o mais simples possível, com alguns poucos ETFs. Dessa forma, você não precisa ficar fazendo o acompanhamento tão de perto. Outro impeditivo, e esse realmente é uma crença limitante de muita gente, é que o dólar está caro, então agora não seria a melhor hora para fazer o câmbio e começar a investir no exterior. Eu já te adianto que prever a taxa do dólar é algo impossível de ser feito. A gente sempre tem esse sentimento de que ele está caro e que de repente vai acontecer algum milagre e o dólar vai cair, ou é a próxima eleição, ou é uma reforma que vai ser aprovada. Mas pela experiência aí dos últimos 5 anos, o dólar nunca está tão caro que não possa ainda subir mais. Então não fique limitando seus investimentos por conta disso. E por último, a gente tem o medo do imposto de renda, que é outro motivo muito comum para as pessoas desistirem de investir no exterior. Elas imaginam que vai ser difícil de declarar isso para a Receita Federal, que vai dar muito trabalho fazer a declaração, e isso não é verdade. Eu vou falar de forma resumida, porque a intenção não é fazer com que esse seja um vídeo explicativo sobre imposto de renda, mas de forma simples, a declaração dos investimentos no exterior é feita de forma muito semelhante ao que você já faz para suas ações, para os seus fundos imobiliários hoje. Eu vou colocar aqui na tela para vocês verem a comparação de como é feita a declaração de uma ação lá dos Estados Unidos versus a declaração de uma ação que você comprou aqui no Brasil. Reparem que a estrutura aqui nessa parte de bens e direitos é praticamente igual, o único trabalho extra que você vai ter aqui é que você precisa converter o valor investido em dólar para reais. E a principal diferença fica na declaração dos dividendos. Você vai ter que declarar os dividendos que você recebeu na aba Rendimentos Tributáveis Recebidos do Exterior. Aí você tem que lançar mês a mês e converter para reais aquilo que você recebeu. E depois, como você vai pagar imposto sobre os dividendos lá nos Estados Unidos, você precisa declarar o imposto que você pagou lá na aba Imposto Pago. E como você terá pago lá o imposto numa alíquota de mais ou menos 30%, quando você lançar isso aqui no programa, ele vai concluir que em relação a esses dividendos que você recebeu, você não está devendo mais imposto nenhum, porque o imposto que você pagou lá já foi compensado. E em resumo é isso, ninguém precisa deixar de investir no exterior por conta do medo de ter que fazer a declaração depois. Se você já aprendeu a declarar seus investimentos em bolsa aqui no Brasil, em 5 minutos você aprende a fazer essa declaração dos investimentos no exterior também. Se tiver restado alguma dúvida, eu peço que você escreva aqui nos comentários que eu vou tentar responder todo mundo. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal aqui no YouTube e acompanhe o canal também no Instagram, que agora eu venho postando conteúdos por lá.